Bom, então vamos começar? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Eu comecei esse canal para esse perfil aqui no Instagram, onde eu faço essas lives toda terça e quinta, às 8, para falar de como viver seu propósito. Então, uma ideia aqui é ajudar pessoas a viverem o seu propósito, né? Aprofundarem no autoconhecimento para descobrir o seu propósito, para alinhar a sua vida com o seu propósito. E e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que é motivação. Então eu coloquei o título da live de hoje como a motivação necessária para você viver seu propósito. Então quando a gente fala de motivação necessária, eu não estou falando de uma coisa que eu vou te falar, que se você colocar essa coisa na cabeça você vai conseguir viver o seu propósito. Na verdade, é muito mais profundo. A gente vai falar hoje de simplesmente a gente entender como a motivação funciona. E uma vez que a gente entende como a motivação funciona, a gente consegue jogar com esse fator muito mais ao nosso favor. E aí a gente consegue atingir muito mais coisas, a gente consegue dar o direcionamento certo para a vida da gente, a gente consegue tomar muito mais as rédeas, né, da nossa vida. Então vamos lá, vamos explicar primeiro então qual que é a história da motivação, né? Eu anotei uns pontos aqui, ó, pra gente passar lá no final, né? É, os tópicos da live de hoje. Então a gente vai falar primeiro da história da motivação, depois a gente vai falar da motivação no mundo moderno. Então primeiro, como que o homem se motivava desde sempre, desde que a humanidade é a humanidade? Como que o homem sempre se motivou. Daí a gente vai entender como que o homem se motiva no mundo moderno, no mundo de hoje, até então, né? Até esse século XX tal, que acabou de acabar. E qual que é a nova motivação? Qual que é a motivação no século XXI? E daí a gente vai aprofundar nela, entender quais são os fatores relevantes para que ela aconteça, para que você consiga operacionalizar como que as empresas fazem isso, como que a gente pode fazer isso na nossa vida pessoal e no final as vantagens disso e como que isso se relaciona com o nosso propósito. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos entender primeiro como que a motivação começou, né? Bom, a motivação, a palavra em si ela já é muito interessante, que ela fala o seguinte, é o motivo para ação. Desde que eu comecei a estudar negócios, administração, lá atrás eu fiz, para quem não sabe, eu estudei na escola do Sebrae, que é a Escola de Técnica de Formação Gerencial. Resumidamente, ela é um ensino técnico junto com o ensino médio, que quando você conclui, você faz o ensino médio e você forma em... Você é técnico em administração de empresa, resumidamente. Então, desde lá, quando eu tinha 15, 16 anos, eu já estudava administração e aí eu lembro que uma das matérias que eu mais gostava era o marketing. Por quê? Porque o marketing ele é nada mais do que entender como que o consumidor toma decisão, né? Então, quando uma decisão de compra, ela é um evento muito interessante, porque dentro daquela situação, você precisa entender o que faz as pessoas fazerem o que elas fazem. Essa é uma coisa que eu sempre tive muito assim junto comigo na minha jornada. Eu sempre quis entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. Porque se a gente parar para pensar, a nossa vida é nada mais do que uma série de escolhas, né? Então tem gente que toma escolhas mais de um jeito, tem gente que toma escolhas mais para um outro lado, e o resultado da sua vida vai ser nada mais do que a soma das escolhas que você teve ao longo da vida. Então a vida é um processo de escolha a cada minuto, a cada segundo, né? E o que você escolhe, você colhe na sua vida. Então, só entendendo a importância da motivação já é um passo gigantesco para a gente dar importância para isso, estudar, entender e passar a nos autoanalisar, a entender por que a gente toma as decisões que a gente toma, baseado em quê, aonde que a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, e com isso a gente ganha autoconhecimento, a gente ganha profundidade nas nossas reflexões e a gente vai ter, acredito eu, melhores frutos no futuro. Então essa pergunta do que a gente faz, o que a gente faz, para mim ela é genial porque ela resume a vida, basicamente. Então vamos lá, qual que é a história da motivação? Se a gente pegar a humanidade, pegar lá do começo, desde o homem neandertal e tudo mais,
Não é segredo para ninguém que a motivação mais básica que existe é a motivação do quê? Do medo. Motivação da sobrevivência, né? Então a motivação mais básica que existe é aquele simplesmente aquele fato de simplesmente você está com preguiça. Aí se você está com preguiça, chega um momento que você começa a ter fome. Aí, na hora que a fome compete com a preguiça, a resposta vem, né? Aí o problema acaba. Por quê? Porque a sobrevivência ela vai sempre falar mais alto. Então, por mais que você esteja com preguiça, em algum momento essa preguiça tem que acabar porque a fome vai bater e aí você tem que resolver o problema. Então, a motivação mais básica de todas é o medo também. É o medo de não sobreviver, né? São na hierarquia das necessidades de Maslow, que a gente falou semana passada, eu acho. A primeira necessidade é a necessidade fisiológica, a necessidade de sobrevivência. E daí é para segurança. Então, segurança e necessidade básica fisiológica estão ali direcionando a base da motivação. E como que isso funciona? É instintivo, né? Então, um outro exemplo clássico é quem nunca correu de um cachorro na vida. Então, você pode estar com preguiça, você pode estar cansado, não interessa a situação que você esteja, se você entrar numa rua e tiver um pastor alemão sem coleira correndo na sua direção, você sabe qual é a motivação mais básica que existe, que é o medo, né? O medo ele vai te motivar, então enquanto você tiver a sobrevivência envolvida em qualquer questão, você vai ter uma motivação ali para garantir a sua vida, porque essa é a coisa mais importante que tem antes de tudo, né? Então, essa daí é a clássica da clássica, então não tem muito para onde correr que não seja a sobrevivência. Então a sobrevivência ela está relacionada com a fome, ela está relacionada com o perigo, ela está relacionada com tudo que faz a gente continuar vivo. E ela muda o jogo. Quando ela entra em cena, na situação que tivesse, pode estar sentindo uma dor na perna, pode estar com preguiça, pode estar com fome, o que quer que seja, você dá um jeito de sair daquela situação. E aí, na sequência da humanidade, isso foi desenvolvendo, a civilização foi se construindo e tudo mais, até a gente chegar na época, por exemplo, dos escravos. É uma época ainda bem atrasada, ainda, se a gente pegar a nossa história como ser humano. Mas aí, em algum momento né, nessa história, na época dos escravos, a gente consegue ver nitidamente, foi desenvolvida uma outra forma de motivação, que é a motivação da punição. Então, na época dos escravos, existia uma excelente motivação, que era o quê? O pau de arara. Então, se o escravo não fizesse o que era esperado dele, a motivação dele é que ele ia sofrer bastante, né? Ele ia ter que arcar com as consequências de não atender os desejos do mestre dele, do dono dele, né? E o engraçado é que se a gente parar para pensar, se a gente reparar, essa questão está presente até nos dias de hoje, né? Então, até nas empresas, a gente carrega até a questão da infância, né? A gente está acostumado a essa questão da punição, a gente fica de castigo e tal. Então, logo depois da sobrevivência vem a questão da punição. E ela está presente na nossa cultura, ela está presente na nossa história, ela está presente para onde quer que a gente olhe. A gente sempre vai ver que a punição é um outro fator muito relevante de motivação do ser humano. E mais recentemente, se a gente pegar aí a história mais recente, nos últimos 100 anos, mais ou menos, a gente consegue ver principalmente, até menos que isso, talvez uns 50, 40 anos aí, a gente já consegue ver que as empresas elas evoluíram e elas descobriram que uma outra forma de motivação muito boa era a recompensa. Então, no mundo moderno, aí principalmente até o final do século passado, a forma mais eficiente de você motivar uma equipe, de você motivar os funcionários de uma empresa, motivar as pessoas que participam no projeto, eram as recompensas.
Então a recompensa ela é até então o ápice no mundo moderno da forma como motivar, da forma como engajar funcionários, da forma como ter mais eficiência e ter times motivados e tudo mais. Então, resumindo, até hoje a gente tinha dois tipos de motivação. Uma é a motivação pela sobrevivência, que é a mesma motivação do medo, porque o medo ele é nada mais do que um reflexo da motivação pela sobrevivência. E a segunda é a motivação externa. Então, a motivação externa ela é nada mais do que a punição e a recompensa. Então, tem uma analogia que esse cara que escreveu esse livro aqui, que é o Daniel Pink, esse livro aqui ele foi best-seller há muito tempo e tal. Essa aqui é a versão em inglês e tem a versão em português se chama Motivação 3.0. 3.0 por quê? Porque a primeira ela é a motivação da sobrevivência, do medo. A segunda é a motivação externa, e aí ele chama da cenoura e do chicote. Então, aquela metáfora de você colocar a cenoura na frente do cavalo, na frente do burro, como uma recompensa, onde ele vai querer chegar ali. E o chicote, a punição. Então, essa motivação, que é a segunda, ela ficou conhecida como a motivação extrínseca. Né? Então, existiam até então essas duas. Essas são as duas tradicionais. E o trabalho que esse cara desenvolveu foi o quê? Ele estudou isso durante muito tempo. E qual que foi a conclusão dele? A conclusão dele foi que isso não estava funcionando. Por mais que fosse isso que todo mundo fazia, ele falou, isso não funciona, e ele provou cientificamente por que isso não funcionava. Então, qual foi o trabalho desse cara? Ele conta no livro que ele fez experimentos com economistas, alunos de economia do MIT, né, que é uma das faculdades mais... a experiência de um economista com os alunos do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma das instituições mais reconhecidas do mundo. E nesse experimento, como que funcionava? Os alunos eles tinham que realizar atividades que tinham um desafio de criatividade, outras tinham o desafio de concentração, e outras atividades tinham o desafio de habilidade motora, que era uma coisa mais simples. E entre esses três tipos de tarefas, eles tinham que resolver, e em cada situação eles iam ter recompensa pequena, uma recompensa média e uma recompensa grande. E aí a ideia era ver realmente se a recompensa grande tem todo esse potencial de realmente motivar as pessoas. E a conclusão foi que para tarefas mecânicas, que são tarefas operacionais, realmente, como esperado, quanto maior a recompensa, maior era o resultado, né? Mas eram as tarefas muito operacionais. Então, nessas tarefas mecânicas, a regra, a expectativa, o que as pessoas fazem hoje em dia, funcionava. Então, sempre que a motivação média ela dava mais resultado que a motivação pequena, e a motivação grande, a recompensa grande, dava mais resultado que a recompensa média. Só que o que acontece depois? Para tarefas mais cognitivas, que são tarefas que requerem uma habilidade de pensar diferente, uma habilidade de ter uma análise de cenário, uma análise de contexto, uma habilidade mais de pensar fora da caixa, uma habilidade mais cognitiva, mais elaborada, de você realmente resolver problemas, que é o que as pessoas fazem hoje em dia, né? Que as pessoas elas estão cada vez mais transitando, né? Fazendo a transição de atividades operacionais para atividades de resolução de problemas. Essa é a tendência, porque com a automação, a evolução natural da indústria é que essas tarefas operacionais, naturalmente, com o tempo, elas deixem de existir. Então, voltando, nas tarefas cognitivas, o que acontecia? Quando a recompensa era pequena ou média, ele tinha um resultado, e quando a recompensa aumentava, o resultado piorava. E isso não faz o menor sentido, né? Porque a gente pensa que, como no primeiro tipo de atividade, na atividade mecânica, quanto maior a recompensa, melhor seria o resultado, melhor seria a produtividade. E curiosamente, quando a tarefa ela passa a ser um pouco mais elaborada, um pouco mais cognitiva,
Para recompensas pequenas e médias, os resultados eram compatíveis, mas em determinado momento que a recompensa ficava mais alta, o resultado era negativo, ou seja, piorava do que tinha sido anteriormente. E aí os caras ficaram estudando isso, né? E eles aprofundaram nisso. E eles testaram isso na Índia, eles testaram isso em Londres com alunos da Escola de Economia de Londres. Eles testaram isso na Austrália, se não me engano. Eles testaram em vários lugares do mundo. E a conclusão de Londres, por exemplo, da Escola de Economia de Londres, que é uma escola tradicionalíssima de negócios, foi o seguinte: eles escreveram da seguinte forma: observamos que incentivos financeiros podem resultar em resultados negativos para a performance geral. E lembrando que esse estudo ele não era um estudo assim, conspiracionista contra o capitalismo. Esse estudo ele foi financiado pelo Federal Reserve, que é como se fosse o Banco Central dos Estados Unidos. Então era um negócio assim altamente capitalista que estava querendo realmente trazer mais respostas, trazer produtividade, entender a forma como motivar as pessoas e entender toda a dinâmica dessa questão da motivação. Então olha que louco, em vez de quanto maior a recompensa, maior o resultado, não bastando esse não ser o caso, quanto maior a recompensa, o resultado piorava, no caso da recompensa alta, né? E aí qual que foi a explicação deles? A explicação deles foi o seguinte: essa questão da recompensa alta, ela gera uma vontade tão grande da pessoa de ter aquele resultado que ela estreita o raciocínio. E aí o raciocínio ele é direcionado de tal forma que a pessoa fica cega para todas as outras possíveis soluções e aí ela não consegue ter a produtividade, ela não consegue efetivamente resolver, ela não consegue ter aquela performance que ela teria se ela estivesse pensando fora da caixa. Então olha só que louco, os caras descobriram que o dinheiro não era o problema no final. E não somente sendo um problema, ele jogava contra. Então, o livro desse cara, ele fala exatamente dessa história, dessa análise, de entender por que estava funcionando desse jeito e de realmente entender qual que era a resposta, então, para ter pessoas mais motivadas, para ter equipes mais motivadas e para entender essa ciência da motivação. Então, resumindo, a solução não era a recompensa, não era ter uma cenoura mais doce, na analogia da cenoura do chicote, ou um chicote mais afiado, uma penalidade maior. E aí eles entenderam que, e também não é assim, então beleza, então não vamos pagar salário bom para ninguém porque dinheiro não é resposta. Muito pelo contrário, eles entendem que o dinheiro ele faz parte da equação, sim, mas o dinheiro ele tem que ser resolvido ele tem que ser, eles falam assim, tirar da frente o problema. O que significa tirar da frente o problema do dinheiro? Você pagar um salário bom, um salário que é compatível com o mercado, um salário que tem a ver com a função que a pessoa faz, que ela não vai reclamar do salário, que não vai ser um salário injusto, mas muito mais importante do que o salário é onde entra a motivação intrínseca, que é a motivação 3.0. Então, o que é tal da motivação intrínseca? É você fazer as coisas porque você gosta, você fazer as coisas porque é interessante, você fazer as coisas porque você se engaja, você fazer as coisas porque você tem interesse real naquilo, você vê valor naquilo, você vê que aquilo vai fazer alguma diferença. Então, a gente vai falar mais no decorrer da live de hoje sobre como que isso acontece. Então, vamos lá. Como eu disse, a resposta é pagar bem para a pessoa e dar as condições para ela ter uma motivação intrínseca. E o que esse cara fala que são essas condições? 3 coisas. Autonomia. Então a primeira coisa é autonomia, que é nada mais do que você ter, é o impulso que a gente tem de dar direção para a nossa vida. Então se a gente não sentir que a gente está no controle de alguma forma, que a gente tem uma voz no que a gente faz, a gente vira um robô, a gente vira um negócio que está ali só apertando o botão e tal. Então aquilo ali passa a não engajar, né? Então ele descreve, e a gente vai falar mais sobre cada um deles. Mas o primeiro é a autonomia, o segundo é a maestria, a excelência.
Então, sem a maestria, sem esse fator de você querer ser melhor ainda no que você faz, sem isso presente, a motivação intrínseca fica muito difícil. Então, é um fator, é um requisito básico para você conseguir ter uma motivação intrínseca, seja na empresa, seja na sua vida. Então, essa parte do crescimento, essa parte da jornada do desenvolvimento, ela faz parte de você conseguir se motivar, você ter esse desejo de ser bom em alguma coisa que importa, né? E o terceiro é justamente o título desse canal, propósito. Então, autonomia, maestria e propósito. E a definição de propósito dele é o seguinte: a vontade de fazer o que fazemos a serviço de algo maior que nós. Então, você enxergar que tem uma razão e que aquilo é uma razão grande, maior que você, maior que o seu projeto, maior que a sua vida, que a sua individualidade, é uma coisa ampla, uma coisa grande, como se você estivesse servindo em função de uma causa maior. Então ele falou, esses são os 3 fatores que geram a motivação intrínseca. Então a gente vai falar um pouco mais sobre cada um. Então a autonomia, como eu disse já um pouco, ela gera muito engajamento. Porque a partir do momento que você tem uma voz, você está construindo aquilo, você está participando, você está fazendo parte daquilo, você está ajudando aquilo a desenvolver. É uma criação. E esse processo de criação, naturalmente, o ser humano ele tem um dom, ele faz parte da natureza dele criar, faz parte da natureza dele desenvolver coisas, se expressar. Então, por exemplo, como que as empresas começaram a usar isso já? Nos mercados mais desenvolvidos do mundo, como por exemplo lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, né, que tem aquelas empresas startups de tecnologia, a cultura de você ser dono do seu tempo, você ser dono da sua agenda, ela desde o começo das empresas, eles já funcionam dessa forma. Então eles têm aquelas políticas de você faz o seu horário, você pode trabalhar de casa o dia que você quiser, você se planeja muito mais, você tem muito mais voz dentro da empresa, dentro do planejamento, dentro da forma como você vai realizar o seu trabalho. Isso é discutido de uma forma muito mais aberta e muito mais moderna do que empresas ultrapassadas, empresas de indústrias mais antigas, empresas de mais vanguarda, empresas mais antigas. Então tem toda aquela questão de flexibilidade, do funcionário poder, por exemplo, jogar ping-pong, jogar sinuca, saber a hora que ele quer ter o break dele, a hora que ele quer ter o lanche dele, sem ter muitos problemas. E um negócio que eu anotei aqui que é interessante, 20% do horário de trabalho, por exemplo, no Google, 20% do seu horário de trabalho, você pode gastar esses 20% como você quiser. Pode ser, inclusive, numa coisa que ninguém te pediu. E olha só que engraçado, eles falam que 50% das inovações que o Google consegue lançar de produtos altamente lucrativos e altamente de sucesso, 50% desses produtos eles saem desses 20% de tempo que o funcionário ele tem mais voz sobre o tempo dele, quando ele está naquele tempo livre dele. E não que eu seja um tempo livre, mas é um tempo onde ele tem autonomia. É um tempo onde ele pode escolher exatamente o que fazer. Ele pode, inclusive, trabalhar num negócio que ele teve a ideia e ninguém pediu para ele hora nenhuma. E nesses momentos, 50% das inovações do Google são geradas nesse tipo de momento. Então, nesse tipo de momento, a produtividade cresce, o engajamento cresce, a satisfação cresce. Isso gera também uma menor rotatividade na empresa, porque isso gera um senso de engajamento bem melhor. E o funcionário ele se sente mais livre e ele se sente mais capaz mais tranquilo para fazer do jeito que ele vê como o melhor jeito o trabalho dele. E é interessante, eu lembrei de colocar aqui também, que isso daí a gente refere muito, né, às empresas dos Estados Unidos, às empresas de tecnologia, onde isso se popularizou mais. Mas no Brasil tem um cara que chama Ricardo Sandler, que ele é um cara altamente respeitado fora do Brasil, e no Brasil ele nem é muito conhecido. Ele tem um livro que ficou famoso na década de 80, 90, que chama Virando a Própria Mesa. E o primeiro livro que eu li dele foi um livro que foi lançado em 2006, que chama Você Está Louco, onde ele fala das inovações que ele implementou na empresa, a empresa do ramo de engenharia naval, faz bombas hidráulicas para navio, um negócio assim.
chama Senko, e é interessantíssimo a forma como ele implementou esse tipo de valores. E a partir do momento que ele começou a implementar essas coisas, por exemplo, ele tinha uma indústria, que eu falei que a empresa de tecnologia e tal, diferente das empresas antigas, né? Empresas de vanguarda, empresas de indústria pesada e tal. E a família dele tinha um negócio justamente nessa indústria pesada, onde tinha linha de produção, tinha operário, tinha todas aquelas complicações, e ele introduziu, por exemplo, autonomia do funcionário para decidir o horário de trabalho. Aí você fala assim, pô, mas numa indústria isso aí vai dar errado com certeza. E ele mostra como que ele implementou isso, porque ele não dava só autonomia, ele dava autonomia, mas a autonomia envolve também responsabilidade, né? Então o cara ele tinha autonomia, mas ele tinha que fazer o negócio dar certo. Ou seja, se o cara falasse, ah não, hoje eu vou ficar em casa, e a linha parasse, ele sabia que o dele estava na reta, porque junto com o poder, né, vem a responsabilidade. Então, junto com esses benefícios da autonomia, por exemplo, vem a responsabilidade de fazer a coisa acontecer e você deixa o funcionário mais livre, mais à vontade para aquele negócio acontecer da melhor forma. Então, esse cara ele é bem visionário, ele é professor de Harvard, se não me engano, ele deu aula no MIT, esse cara ele é genial. E ele deve estar aí nas redes sociais, eu não sigo ele, mas é um cara que vale a pena acompanhar, porque esse cara ele é, ele é fora do comum. O segundo ponto é a maestria. Então a maestria, como eu disse, né, a motivação intrínseca ela demanda engajamento. E a maestria você só consegue chegar na maestria quando você tem engajamento. Então, a autonomia ela gera engajamento e o engajamento é matéria-prima básica para a excelência acontecer. Porque a excelência ela é um mindset, né? Você precisa ter a capacidade de olhar para suas habilidades como uma coisa que pode ser desenvolvida até o infinito. Né? Tem até uma forma que eles se referem muito quando falam de maestria, que é um tipo de reta que em cálculo e em matemática avançada o pessoal fala, que ele chama assíntota. Assíntota o que é? É uma reta que ela tende a, por exemplo, tem um eixo aqui. Então por exemplo, ela vem aqui e ela começa a se aproximar, ela vai fazendo uma parábola e quanto mais ela se aproxima, mais ela tende ao infinito. Então ela nunca encosta no eixo e ela está cada vez mais perto, mas ela nunca chega porque ela tende ao infinito e ela, por definição, ela nunca vai encostar no eixo. E a maestria funciona mais ou menos dessa forma, a excelência. É você entender que você sempre pode melhorar, mas a perfeição ela é meio que utópica. Mas mesmo assim, esse processo de crescimento ele motiva, e esse processo de crescimento ele te é um processo que ele, ao mesmo tempo que ele é frustrante, ele é encantador. Porque aquele desempenho ele te dá mais gás e você quer ser melhor e você vai se desenvolvendo, você está cada vez melhor, você está cada dia querendo estar melhor do que o dia anterior. Isso é um processo eterno e esse processo ele é vital para a motivação, para você conseguir tirar o máximo que você pode dar. O que mais aqui de maestria? A gente falou de flow, né? Outro dia, na semana passada, falamos de flow. Que o flow acontece quando você tem aquele equilíbrio perfeito entre desafio e habilidade, né? E a maestria ela começa com o flow. O flow faz parte do processo de maestria. E essa habilidade e esse desafio, eles vão subindo cada hora mais e um desafio maior, ele requer uma habilidade maior e uma habilidade maior requer um desafio maior. Então a maestria ela fecha esse ciclo aí como uma necessidade básica para você conseguir ter motivação intrínseca, motivação que vem de dentro para fora. E o terceiro ponto que ele coloca é o propósito, né? Então ele fala de propósito, que essa questão, né, que eu disse de você querer contribuir, servir em algo maior que você, né? E esse terceiro ponto, ele até comenta que o propósito até então ele era um negócio muito mais um acessório, né? Muito no discurso. Ah, porque o propósito da nossa empresa e tal. Aí a hora que chega no preto no branco a história muda, né? A hora que chega na hora do vamos ver, ah não, aquilo ali e tal, naquela hora foi aquilo, mas as empresas se esquivam. Fica um jogo de palavra bonita, mas na hora que o bicho pega a história não é bem assim.
Então ele até cita isso. Então ele fala que até então as empresas elas tinham o propósito como uma coisa, como se fosse um acessório, mas a partir de agora isso passa a ser muito mais uma, uma ferramenta para alinhar. Ele passa muito mais agora a ser equiparado no nível de importância com o lucro. Então o lucro ele passa a ser uma forma de cumprir o propósito da empresa. Então, eu coloquei aqui, metas que usam o lucro para atingir o propósito. Essa é a mudança que as empresas passam a implementar agora no novo século. Juntando autonomia, juntando maestria, juntando propósito, você consegue ter uma, uma motivação intrínseca cada vez mais presente. E isso gera muito mais engajamento, gera muito mais resultado, gera muito mais lucro. E como eu falei numa outra live da semana retrasada, se não me engano, as políticas de RH elas passam a permitir muito mais adequação do funcionário com a empresa. E isso gera mais resultado, porque o funcionário ele está muito mais. Ele sente muito mais realização no que ele faz. Então, esse é o grande segredo de tudo. A partir do momento que você tem mais autonomia, mais engajamento, um processo de maestria contínua e junto com o propósito, o resultado ele começa a ser cada vez maior. E essa é a nova resposta que o Daniel Pink traz nesse livro aqui, onde ele fala de motivação. Então, vamos agora passar para o âmbito pessoal. Isso tudo é muito uma explicação, né? Então, para quem chegou agora, a gente já falou da história da motivação, história da motivação na jornada do ser humano, né? Na jornada da humanidade, que a motivação ela sempre foi basicamente duas coisas: sobrevivência barra medo, e em algum momento ela passou a ser também punição barra recompensa. E em algum momento, um cara que chama Daniel Pink, que ficou famoso por esse livro, que no Brasil foi lançado como Motivação 3.0, ele chegou e questionou tudo isso e falou, cara, na verdade essa história aí de quanto maior a recompensa, maior o resultado é balela. E com estudos científicos ficou provado que em atividades complexas, atividades que demandam raciocínio e resolução de problemas, como é o mundo na verdade, se você dá bonificações muito altas, o desempenho cai. E ele provou isso cientificamente. E ele estudou como que, na verdade, essa motivação ela pode ser potencializada e ele chegou na motivação 3.0, que é a motivação intrínseca, a motivação que vem do entusiasmo, vem do interesse próprio, vem de estar realizando uma coisa maior que você, vem de dentro para fora, né? Então, agora a gente vai falar como que a gente traz isso para a nossa vida, né? Nessa jornada de viver o nosso propósito, porque esse é o foco aqui do canal. Então vamos lá. Um ponto interessante é que para a gente ter resultados incríveis na vida, em qualquer coisa, se a gente tivesse somente com motivação externa, essa conta não fecha, né? A gente vai precisar ter uma motivação que vem de dentro. Porque intrínseco significa justamente o que vem de dentro. Então ele está muito entrelaçado com a questão de você querer de verdade fazer algo, você está realmente engajado em realizar alguma coisa. O seu objetivo está na atividade em si e não simplesmente no que vai vir depois. Então essa realização no momento presente ela tem muito a ver com a motivação, com a motivação intrínseca. Você tem que estar muito estabelecido e ter muita consistência no que você está fazendo, porque a atividade em si que você faz ela está te realizando e não simplesmente porque você está buscando alguma recompensa ou está buscando, por exemplo, evitar alguma punição. Então, a motivação extrínseca é aquela motivação externa, uma motivação condicional. Então, tem aquele exemplo clássico, né, da criança, por exemplo. Se você pegar uma criança aí, não muito nova, mas não muito nova, eu vou falar por quê. Mas uma criança, sei lá, talvez uns 5, 6, 7 anos, 8, não sei. E você fala para ela, ó, hoje tem brigadeiro. E ela não gosta de comer verdura, comer vegetal. Aí você fala para ela o seguinte: hoje tem brigadeiro, mas você só vai comer brigadeiro se você comer a verdura. Aí ela vai ter a motivação intrínseca de comer o brigadeiro e ela vai ter a motivação extrínseca de comer o vegetal. Então o vegetal ela está comendo só por causa da recompensa que é poder comer o brigadeiro, que é o que ela quer de verdade.
Então, nesse exemplo, dá para visualizar mais ou menos as duas motivações, como que elas funcionam. E o outro exercício, por exemplo, quando a gente faz... um outro exemplo que dá para dar também é quando a gente faz exercício físico. A pessoa que faz exercício físico para simplesmente ter o corpo bonito, ela vai variar a motivação dela em momentos onde ela tem mais resultado e momentos onde ela tem menos resultados. Então, talvez no começo ela não tenha muita motivação, porque ela malha ali um mês e não acontece muita coisa. Mas quando a pessoa ela tem a motivação dela estabelecida numa coisa que é mais profunda do que o resultado externo que ela vai ter, do que a recompensa que ela vai ter, ela vai estar sempre no nível de motivação muito mais constante, vai oscilar muito menos. Então, se ela tiver, por exemplo, a motivação dela ter uma saúde estabelecida, ser uma pessoa saudável, ela vai saber que o corpo dela vai funcionar melhor, que ela vai ter mais hormônios positivos circulando na corrente sanguínea, o sangue dela vai tá correndo de uma forma mais fácil, ela vai ter os nutrientes sendo entregues de uma melhor forma, ela vai estar entendendo esse valor da saúde. Cara, se ela tá magra ou se ela tá gorda, ela vai estar desempenhando a atividade da mesma forma. Então esse é um outro exemplo de como que a motivação intrínseca funciona. E agora, a maior sacada que eu acho dessa live toda. Eu acho que o segredo de estudo, o segredo da vida é tentar gerenciar a nossa vida de uma forma que a gente consiga ter mais momentos de motivação intrínseca, engenheirar, né? Desenhar a nossa vida de uma forma que a gente consiga ter cada vez mais esses momentos no nosso dia a dia. A gente esteja vivendo muito mais da motivação intrínseca do que da motivação extrínseca. Né? A gente precisa abrir a cabeça para a possibilidade de uma vida vivida dessa forma. Né? Então, o convite que eu faço aqui é você pensar as formas de você replanejar a sua vida de uma forma que você esteja vivendo muito mais de um ponto de vista de autenticidade, do ponto de vista de fazer o que você realmente tem interesse, do que você realmente vê valor, do que você realmente está engajado. Nem que você tenha que replanejar seus recursos, nem que você tenha que ter um plano B, nem que você tenha que abrir um negócio, nem que você tenha que trabalhar no final de semana por algum momento, enquanto você consegue remanejar a sua vida. Porque o segredo é justamente você viver de uma motivação intrínseca e não de uma motivação extrínseca. E o que eu vejo que acontece? A gente, muitos momentos da vida, a gente começa projetos onde a gente tá vivendo desse lugar. A gente está... eu lembro quando eu comecei a trabalhar, entrou um pessoal aí, ex-Fiat, então eu trabalhei um tempo na Fiat, eu lembro na época de estagiário, né? Que eu estava lá fazendo minha função e eu ganhava R$600 na época, eu trabalhava 8 horas, não tinha nem essa questão de carga reduzida, né? De carga horária reduzida para estagiário. Mas eu estava ali tão feliz de estar fazendo parte de um projeto, de uma coisa que era maior que eu naquele momento, né? Então eu estava engajado ali e eu sabia, e eu lembro até quando eu fui efetivado e tudo mais, do primeiro projeto que eu peguei para fazer um processo de compra, eu trabalhava no setor de compras, e eu olhei para aquela peça, para o desenho daquela peça que nem existia, e eu pensei, um dia isso aqui, eu posso estar daqui a 20, 30 anos andando num carro de táxi em algum lugar do mundo e eu falo assim, essa peça aqui tem a minha mão ali também, eu fiz parte daquilo. Né? Então eu estava fazendo parte de uma coisa grande, eu estava fazendo parte de um projeto e aquilo eu me senti envolvido com aquilo. E o que eu vejo que acontece? Esses momentos, eles vão caindo no esquecimento. Então, eu vejo que a gente toma decisões, sim, naturalmente na nossa vida, partindo desse ponto de vista, mas em outros momentos isso passa a cair, isso passa a diluir, e quando a gente para pensar, a gente está ali fazendo aquele trabalho do dia a dia, a gente não tem motivação nenhuma, a gente não vê graça nenhuma, e a gente está só
só fazendo uma rotina ali que não faz muita diferença, a gente não enxerga mais esse engajamento todo. Então, o convite aqui é fazer uma reflexão, né? Eles falam muito de o que você faria até de graça, o que você faria que você ainda faria mesmo se você tivesse que pagar para fazer. Todos nós temos essas coisas, né? Mas a gente tem isso durante um momento e aí a gente às vezes até começa alguma coisa e aquilo vai caindo, vai caindo, vai caindo e a gente perde esse brilho no olho. E esse brilho no olho é justamente a motivação intrínseca, quando a gente vê realmente valor, a gente está fazendo porque a gente quer, né? E a gente consegue muito ver isso, por exemplo, nas crianças. As crianças mais novas, por que eu estou falando agora? Eu estou me referindo àquele momento que eu falei da criança lá da, que ela aceita a negociação, né, do brigadeiro, então ela, em função do brigadeiro, ela aceita comer as verduras. Uma criança mais nova, você não negocia com ela brincar de uma coisa que ela não gosta, uma coisa que não tem graça. Por quê? Porque a criança, ela faz o que ela quer, ela faz o que é legal, ela faz o que ela tem vontade. E ao longo da vida, a gente vai perdendo essa autenticidade. A gente vai perdendo a gente vai meio que se vendendo, né, para coisas como prestígio, status, dinheiro, e a gente vai deixando tudo isso influenciar a gente. Ah, não, então peraí, a gente passa a negociar com a vida. Só que quando a gente passa a negociar com a vida, a gente está perdendo a oportunidade de viver. Porque a vida bem vivida, ela é justamente a vida que você vive de um lugar de autenticidade, de um lugar que você está criando o que você quer criar. Igual a criança, ela brinca do que ela quer brincar. Ela não brinca de uma coisa que ela vai fingir que é legal. Ou é legal ou não é. Então, o grande lance, o ponto mais importante que eu acho de estudo é resgatar esses momentos. Por que tem momentos que a gente a gente tem momentos da vida, fases da vida, que a gente tem esses momentos muito fortes e isso começa a cair, isso começa a morrer e a gente chega em algum momento que a gente está vivendo uma vida no automático e a vida no automático ela não traz realização. Então, por exemplo, as pessoas mais visionárias do mundo, né, os grandes inventores, os grandes empreendedores, os grandes artistas, eles vivem desse lugar. Eles não estão inventando uma coisa. O inventor, que a vida dele é criar invenção, ele tá realizando um negócio. Não é porque, vou inventar isso aqui porque vai pagar minha conta do mês que vem. Ele está inventando um negócio ali porque ele tem o gás de querer ver aquele negócio acontecer de verdade. Ele não está se vendendo para nada. Ele está ali dando o sangue dele e totalmente engajado porque ele está num processo criativo. Ele está num processo de inspiração, de colocar aquilo para fora, de viver de dentro para fora, né? Como as crianças fazem. E os adultos fazem cada vez menos isso. Isso vale não só para o trabalho, mas ele vale para relacionamento, ele vale para hobbies, ele vale para as coisas que você faz profissionalmente e também no seu tempo livre. E como eu disse, a gente acaba muitas vezes se perdendo no caminho. Por que eu acho também? Porque naturalmente na sociedade a gente é muito comum a gente só ver o que está do lado de fora, né? Então é normal, por exemplo, as pessoas, por exemplo, você começa um canal no YouTube, a pessoa que ela vai ela quer conversar com você, quer puxar um assunto, o que ela vai falar? Ah, e o canal do YouTube lá tem muito seguidor? Ah, e o canal do YouTube lá tá dando dinheiro já? Então a gente vive nesse paradigma e a gente se acostumou com ele. Ninguém vai chegar para você e vai falar, e o canal no YouTube lá? Você está alinhado com o seu propósito? Você está cumprindo a sua missão que você começou ele para fazer? Você está fazendo aquilo ali? Como que está o seu engajamento junto com o seu alinhamento interno para estar fazendo aquilo? Ninguém se aprofunda nisso. E até entendo que isso é uma coisa mais particular, é uma coisa que as pessoas não entram muito no mérito, mas o que eu estou falando é que existe esse consenso de valorizar suas coisas externas. Então as pessoas elas não estão ligando muito. A sociedade em geral ela não tá, ela não dá muito valor de forma geral para esse estado interno, mas esse estado interno é o estado onde a gente tem mais realização em tudo que a gente faz. Então resgatar isso é uma coisa vital. Essa é a mensagem da live de hoje. Então, acho que aqui já estamos caminhando para o final.
Se eu tivesse que dar uma dica, tem um último ponto. Estava deixando passar aqui. Antes da dica. Quais são as vantagens da gente viver desse lugar da motivação intrínseca? Eu acho que a pessoa que vive desse lugar, ela tem uma consistência muito melhor na vida dela, uma consistência muito maior. Como assim uma consistência? A pessoa que ela tem uma motivação externa, imagina só, se ela está vivendo a vida dela em função de alguma coisa, imagina a pessoa que está no emprego e ela fala assim, não, a hora que meu chefe me colocar naquela posição ali, a hora que meu chefe aumentar meu salário, né, na hora que aquilo acontecer, aí eu vou estar feliz. Ela está vivendo em função da recompensa. Olha só que complicado. A cada momento, como fala, né, na Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. A cada momento, imagina, o chefe dela pode mudar de trabalho, ela pode ter que mudar para um outro projeto para fazer outra coisa e tal, e aquilo tudo desmorona, porque ela está sempre colocando a expectativa numa coisa fora. E o mundo, ele muda o tempo inteiro, toda hora, né? Então, enquanto você está vivendo, colocando esperança da felicidade em coisas externas, seja evitando alguma coisa, a punição, seja esperando alguma coisa, a recompensa, o mundo está mudando tanto o tempo todo que você pode se frustrar a qualquer momento. Você está correndo um risco muito alto de sacar que não valeu a pena porque não deu certo. Porque se você colocou alguma coisa que vai acontecer só daqui a 2, 3 anos, a chance de muita coisa mudar nesse caminho é altíssima. Então, a pessoa que vive com base na recompensa ou na punição, ela está correndo muito mais risco de não ser feliz do que a pessoa que está vivendo de dentro para fora. Porque a pessoa que está vivendo alinhada com o que ela acredita, alinhada com os valores dela, alinhada na missão de vida dela, querendo realizar uma coisa porque ela tem vontade autêntica de fazer aquilo acontecer, ela tem muito mais chance de ser feliz porque ela já é feliz. Porque ela está todo dia sendo feliz porque ela está todo dia alinhada com ela mesma. E aí é o grande lance disso tudo aqui, o propósito. O que é o trabalho de descobrir o propósito? Eu falo muito, né, de descobrir o propósito, de ver o propósito. As pessoas acham isso uma coisa muito, muito longe e não percebem muitas vezes que o propósito é justamente ter essa consistência no que você faz, do jeito que você é, na vida que você vive, de você viver a vida do jeito que você acredita que ela tem que ser vivida. Você ter consistência com você mesmo, com seus valores, com o que você acredita, com o que você tem entusiasmo, com o que você realmente faz de uma forma autêntica, porque você quer fazer, você quer criar, você vê valor naquilo. Então, a pessoa que vive dessa perspectiva, ela está feliz agora. Esse é o grande lance. Ela não está esperando alguma coisa. Então, a vida dela é totalmente diferente. A vida dela vai entregar muito mais realização para ela de hoje até o dia que ela morrer, porque ela já está nesse lugar. Ela não está esperando o dia que isso vai chegar, entendeu? Então, esse é o grande lance. Então, quando você vive nessa perspectiva, nada te abala, você é muito mais estável emocionalmente. Você tem muito mais estabilidade nos níveis de realização que você tem, nos níveis de felicidade, na sua energia de realizar as coisas que você se propõe a realizar, porque você está nesse lugar de energia, porque o que te energiza é o seu caminho, é a sua jornada, é um dia depois do outro. Então, agora, para fechar, se eu tivesse que dar uma dica, eu te daria a seguinte dica. Pense, como eu disse ali atrás, pense no que você faria de graça. O que você faria mesmo se você tivesse que pagar para fazer. Porque eu vejo que essas reflexões, elas resgatam aquilo que tem valor autêntico, aquilo que não está num jogo de negociação entre você e a sociedade. É uma coisa que é profundo, tem valor para você, então mesmo que você não ganhasse nada para fazer, você ainda faria. Ou mesmo que você até tivesse que pagar, você ainda faria. Então pensa aí em 3 coisas que você faria de graça, ou mesmo tendo que pagar. E eu acho que esse pode ser um primeiro passo aí para a gente começar a resgatar esse lugar de viver a vida no momento presente, de viver uma vida que faz sentido no dia a dia e não só no final de semana, e não só quando a gente é promovido, e não só o dia que a gente recebe alguma coisa. E esse é um passo muito importante para ter realização na vida, para viver uma vida de propósito, para viver uma vida que vale a pena. Beleza? Agradeço a todos aí que entraram na live. Quinta-feira, às 8 horas, tem mais.
Beleza? Grande abraço e até quinta. Falou, até mais.